Nós falamos na aula passada sobre máquinas de Turing. São máquinas determinísticas. O que seria uma máquina de Turing, só para lembrarmos o conceito? Uma máquina de Turing é uma cédula, ou seja, um conjunto de elementos, né, de variáveis, que são possíveis, que são necessárias para a execução da máquina de Turing. Eu tenho um alfabeto de entrada, que é representado pela letra sigma. Tem um alfabeto sobre a fita, que tem símbolos particulares dessa fita, que são os elementos em branco, né? Tenho uma função de transição. Tenho função no estado inicial, no estado de aceitação e no estado de rejeição. Então, cada elemento é importante para que haja, que seja possível verificar se determinada linguagem ela é decidível ou indecidível, ou seja, se aquele problema tem solução ou não existe solução para aquele problema. Mas hoje iremos falar sobre máquinas de Turing não determinística. O que seria uma máquina de Turing não determinística? Uma máquina de Turing ela é não determinística se um dado estado e no símbolo lido existirem várias hipóteses para o movimento seguinte. Isto é, então antes da gente passar aqui para esta definição, vamos imaginar o seguinte: chegamos numa nova cidade aqui do nosso estado. Essa cidade, você é recém-chegado e você está precisa de se hospedar em um determinado hotel. O que você faz? Você pode, por tentativa e erro, pegar diversos caminhos, e um desses caminhos vai levar você ao determinado hotel para que você possa hospedar. Mas você pode também pegar um caminho que leve você a um local indesejado. Então, eu vou construir uma árvore de possibilidades, uma árvore de alternativas que conseguem chegar nesse caminho. Lógico que nem todos os caminhos são válidos. Então, a mesma definição, né, formal que existe para a máquina de Turing também existe para a máquina de Turing não determinística. Ou seja, eu tenho um conjunto de estados, eu tenho um estado de aceitação e tenho o estado de rejeição tem uma função de transição, tá? E tenho também um conjunto, um alfabeto sobre uma fita e um alfabeto de entrada. Então, as mesmas definições que estão para a máquina de Turing determinística também existem para a máquina de Turing não determinística. Então, a tentativa de chegar no hotel sem ter um mapa em mãos vai me gerar um conjunto de possibilidades. Eu vou testar possibilidade por possibilidade até chegar no hotel. Aquelas que não me levam, as possibilidades que não me levam a um hotel para que eu possa me hospedar, eu descarto, ou seja, eu entro no estado de rejeição e volto novamente para o estado inicial, ou seja, para o ponto inicial que eu comecei a busca por hotel. Então, turma, uma hipótese, essa definição informal que eu acabei de falar, né, representa uma máquina de Turing não determinística. O que é agora a representação formal disso? Eu tenho a minha função de transição, meu delta, esse delta está contido em S, que é uma fita, tá? Ver produto cartesiano sobre o alfabeto da fita, e isso vai me resultar em uma tripla. O que seria essa tripla? Seria um símbolo, que eu estou lendo, o alfabeto da fita e um movimento da minha cabeça de leitura, da minha máquina de Turing, ou para a esquerda ou para a direita. Então, é importante também ressaltar que as máquinas de Turing não determinísticas são máquinas de Turing com múltiplas fitas. Ou seja, então as máquinas com múltiplas fitas, elas são caracterizadas como máquinas de Turing não determinísticas, de acordo com o Simpson, tá? Isso no capítulo 3 do Simpson ele define máquina com múltiplas fitas. Tá? Então, máquinas com múltiplas fitas ou não determinísticas ela possui essas características. Como eu falei para vocês agora há pouco, a máquina de Turing não determinística aceita os dados se existe uma sequência de escolhas, movimento. Então, eu estou nesse ponto de partida e eu quero chegar
no meu hotel que se encontra aqui, ó, aqui no final. Eu vou ter todas essas outras possibilidades. As possibilidades que não me levam ao hotel, ela entra no estado de rejeição, ou seja, eu vou ter que voltar para o ponto inicial e começar a minha busca. Isso também depende da técnica que eu utilizar, já que essa representação é uma árvore, né? Eu posso utilizar tanto uma busca em largura como busca em profundidade para provar que existe aqui um conjunto de estados que me levem, né, ao hotel, ou seja, um conjunto de caminhos que me levam ao hotel. Por exemplo, ande 2 quilômetros, vire à esquerda, ande mais 3 quilômetros e vire à direita. Então, eu poderia começar a construir o meu conjunto de possibilidades, né, de estados de aceitação que me levem para o hotel. Lembrando que todo estado, né, que todo o estado que eu tenho uma aceitação, eu prossigo para o passo seguinte. Todo estado que eu tenho estado de rejeição, eu retomo o passo onde é original e verifico quais são as novas possíveis possibilidades, tá? Então, como eu falei para vocês, uma máquina de Turing não determinística é uma máquina de Turing com diversas fitas. Só que tem um detalhe interessante. Toda máquina de Turing não determinística ela possui uma equivalente determinística. Então, ou seja, eu posso provar uma máquina de Turing não determinística através de uma máquina de Turing não determinística. Lógico que eu vou ter diversos, vou ter uma fita de entrada, vou ter uma fita de simulação. Essa minha fita de simulação, eu vou gravar os ID, ou seja, os estados de aceitação desta fita. Tá? Como é que isso funciona? A gente possui uma série de passos. Tá? Que o primeiro passo seria examinar o estado e o símbolo, varrido da ID atual. Ou seja, nós estamos aqui. Qual é o símbolo lido? 0. Quais seriam as possibilidades, né, para a gente chegar em um outro estado a partir do 0? Então, eu vou verificar as minhas possibilidades. Para verificar as minhas possibilidades, eu vou verificar o ID. O meu ID é 1. Então, para chegar no próximo estado, né, para ir para o próximo estado, tem que verificar quais são as possibilidades que tem no ID 1. Ou seja, para sair do meu ID 1 para o ID 2, eu tenho que ID 1, eu tenho 0 à minha direita e tenho 0 à esquerda. Então, qual seria a minha possibilidade? 0. Então, meu ID, aqui meu ID 1, eu tenho a possibilidade de 0. Então, eu vou para o próximo estado. Então, à medida que ele vai lendo, né, essa fita, ele vai gravando os meus estados, as minhas informações na minha fita de simulação. Por que eu preciso ter uma fita de simulação? Que caso eu encontre um estado de rejeição, eu preciso recomeçar na minha fita de entrada. Ou seja, eu preciso verificar as novas possibilidades que me lembram um estado de aceitação total daquele problema. Então, os estados de rejeição eu vou descartar. Então, por isso eu preciso de uma fita de simulação para gravar aquilo que estava sendo lido. Então, podemos simular que qualquer máquina de Turing não determinística, N, ela pode ser determinada, falei para vocês agora há pouco, uma máquina determinística. Então, a ideia por trás da simulação é tentar todos os possíveis ramos da computação não determinística de N, ou seja, de uma máquina não determinística. Uma outra coisa importante sobre máquinas de Turing não determinística é o tempo de execução. O tempo de execução de uma máquina determinística em comparação à máquina não determinística é exponencial. O meu tempo ele cresce exponencialmente de acordo com a minha amostra, o que não ocorre com as máquinas de Turing determinísticas. Tá? Então, essa seria o conceito sobre essa máquina de Turing não determinística. Na próxima aula, iremos fazer alguns exercícios sobre esse tema. Tá? E até a próxima aula.